Então, gente, olha só, o que eu imaginei para a gente poder ter esse bloco para discutir gramíneas e leguminosas, né, consórcio de gramíneas e leguminosas, eu pensei a gente fazer isso dedicar aí 3 dias para a gente poder fazer essa discussão. Hoje nós vamos fazer uma coisa mais genérica, discutindo um pouco os benefícios, tendo uma visão geral de como que a gente pode utilizar as leguminosas nos sistemas de pastejo ou no manejo das pastagens. Na aula que vem a gente vai aprofundar, né? Então, na aula que vem eu vou disponibilizar nessa semana um artigo, uma revisão sobre gramíneas e leguminosas, sobre o uso de leguminosas, e aí eu espero que vocês leiam para a gente debater e aprofundar essa discussão na semana que vem. E na última semana a gente fala sobre algumas espécies interessantes de leguminosas, algumas que a gente tem feito trabalho aqui na região, outras que a gente conhece, mas não tem tanto por aqui. Enfim, a gente poder aprofundar um pouco em cima disso. Hoje vai ser um pouco diferente, porque o que eu fiz foi separar pequenos vídeos no YouTube, que são vídeos muito simples, alguns não tem nem caráter muito técnico, mas que eu acho interessante para a gente poder ir se aproximando desse tema. Antes da gente começar, deixa eu perguntar, quem de vocês tem propriedade rural, ou a família tem propriedade? Vocês já tiveram alguma experiência com o uso de algum tipo de leguminosa na pastagem? Ou conhecem alguém que usou? O Robson respondeu que não. A Karine também falou que não. Acho que o Robson e Karine, vocês continuam sem poder falar? Vocês não estão podendo ligar o microfone? Vocês estão sem áudio? Jéssica e Jonathan, vocês têm alguma experiência com isso? Vocês já viram, já visitaram propriedades ou já usaram algum tipo de leguminosa nas pastagens? Professor, no sítio do meu pai, a gente não tem, tipo assim, eu não percebi nada quanto a isso. Das vezes também é por falta de estar mais a par do assunto, né? Mas a questão, a princípio, eu nunca percebi nada. Tá. E você, Jéssica? Também não, professor. Só aquela espécie que eu mandei para o professor a foto aquele dia, que eu até pensei que fosse porque tem bastante, e ela aparece quando reforma, né? O pasto, mas daí eu... Mas aí, no caso, não seria um plantio, né? Ela é uma espécie espontânea que está vindo ou por contaminação da semente ou por conta do banco de semente da própria área, né? Mas vocês não fizeram esse plantio, né? Pelo que eu entendi que você falou. É isso, professor. A gente não fez esse plantio. Quando é reformado o pasto, né? Aí ele surge junto. Tá. Mas a gente percebe bastante dele no pasto. Então, já que isso não é incomum, tá, gente? Na verdade, é bastante frequente a gente não ter agricultores ou não ter produtores que têm essa experiência de uso de leguminosas. Apesar de não ser nem um pouco novo isso, né? A primeira forma de adubação de áreas que existiu foi utilizando leguminosas. Então, isso não tem nada de novidade em relação a isso. No entanto, pela essa visão que a gente consolidou de uma pecuária com monocultura, com uma espécie só, em largas áreas, a gente foi meio que abandonando essa ideia do consórcio de espécies, seja do consórcio de gramíneas, seja do consórcio de gramíneas com leguminosas. Então, agora, com toda essa discussão nos últimos anos, sobre sustentabilidade da produção, sobre custo de produção cada vez mais alto, novas, né? Enfim, nós estamos retomando algumas práticas, algumas tecnologias
e aprimorando esse tipo de trabalho. E aí essa questão do uso das leguminosas toma uma proporção interessante. Antes de mais nada, gente, deixa eu perguntar. Pelo que vocês já estudaram nas outras disciplinas, imagino que tenham estudado na disciplina de fisiologia, na disciplina de agroecologia, talvez isso tenha sido discutido. Quais os benefícios? Quais os benefícios que a gente poderia elencar do uso de leguminosas nas pastagens? Por que as leguminosas podem ser espécies interessantes? Eu não sei se isso foi trabalhado em alguma outra disciplina, mas a gente vê na própria forragicultura, a gente discutiu quando nós falamos de qualidades de plantas forrageiras, nós tocamos um pouco nesse assunto das leguminosas, né? Mas, enfim, que benefício que as leguminosas poderiam trazer? Foi colocado aqui, né? Ciclagem de nutriente por conta da questão da matéria orgânica, disponibilidade de nutriente. Então, talvez esse seja o elemento realmente mais central, né? Então, a gente está falando aí de uma espécie que tem uma composição química, né? Uma composição bromatológica bastante diferente das gramíneas. Então, isso por si só já promoveria uma qualidade de matéria orgânica diferenciada e, além de tudo, ele tem a questão ainda da disponibilidade de nitrogênio, da fixação biológica de nitrogênio, que ajudaria na recomposição da fertilidade do solo, né? Nesse sentido, gente, a gente pode destacar dois papéis, né, das leguminosas na pastagem. Um papel que é um papel nutricional, né, Então, se eu estou falando aqui de gramíneas que vão ter aí vamos pegar aí, entre 5 a 12, 13% de proteína, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, né? Então, nós estamos trabalhando aí com essa faixa de níveis proteicos na pastagem. Quando eu uso uma leguminosa, eu estou usando espécies onde eu estou elevando esse nível proteico na pastagem para níveis bastante superiores, podendo chegar a mais de 20% de proteína na pastagem. Então, isso, e com alta digestibilidade, né? Então, diferente das gramíneas, que tem uma pior composição e uma pior digestibilidade, as leguminosas, elas são o oposto disso. Elas têm um maior teor de proteína e uma maior digestibilidade. Então, eu consigo, do ponto de vista nutricional, ter um incremento da qualidade da dieta para os animais bastante importante. Por outro lado, eu tenho também um efeito no solo. Então, não é só o efeito nutricional do animal, mas é o efeito também no solo, de recuperação e de melhoria do solo. Não só pela fixação de nitrogênio, né, que é o que vem primeiro na nossa cabeça, né, mas também pela própria qualidade da matéria orgânica que vai ser decomposta nesse solo. Como foi colocado aqui, né, a ciclagem nutriente. Então, eu tenho um aporte de material orgânico no solo diferenciado, e isso me dá um solo mais rico, não só do ponto de vista do nitrogênio, enfim, mas também de outros elementos, dependendo e aí cada tipo de planta vai me enriquecer esse solo de diferentes maneiras, né? Então, não podemos esquecer isso. Então, a leguminosa, o potencial dela, ela se dá nesses dois níveis. Ela me dá no nível nutricional e se dá também no nível da fertilidade do solo. Então, esse papel duplo é o que a gente vai tentar buscar, e aí nós vamos ver que a dificuldade na prática porque a ideia é maravilhosa, né? Então, você ter duas plantas, uma que me dá a energia, que é a gramínea, outra que me dá a proteína, uma que produz muita matéria seca, apesar de baixa digestibilidade, me dá volume. A leguminosa não vai produzir tanta matéria seca, só que vai me dar uma qualidade superior. Então, eu consigo juntar. E, teoricamente, essa ideia é perfeita, né? Quer dizer, porque eu consigo juntar, uma sobressai o que a outra não tem, né?
Então, se a leguminosa, por um lado, ela é tão boa do ponto de vista nutricional, mas ela não vai me dar a mesma produção de matéria seca que a gramínea vai me dar. E por que ela não vai dar? Por que eu nunca vou ter essa leguminosa não vai conseguir produzir a quantidade de matéria seca que a gramínea produz nas nossas condições tropicais? Por que isso? Pensando no metabolismo delas, que diferença que eu tenho? Ninguém? Que diferença que a gente vai ter, que nós até já estudamos isso, né? Falando até mesmo de gramíneas. O que vai dizer? O que muda? Por que algumas espécies têm uma alta taxa de produção de matéria seca, produzem muito material, crescem muito, produzem muito ao longo do ano, e outras espécies produzem menos? O que determina isso no metabolismo da planta? Ninguém? Nós já falamos sobre isso também nas aulas, né? É que ela é uma planta C3, professor? Isso, né? Isso, a leguminosa, ela é uma planta C3, então ela não consegue competir em termos de matéria seca, na produção de matéria seca com uma gramínea. Então, enquanto a gramínea eu posso chegar a níveis superiores a 20, 30, 40 toneladas por hectare, a leguminosa eu não vou chegar nesses níveis, né? Então, teoricamente, o que nós estamos dizendo é nós estamos trabalhando na hipótese de duas espécies de plantas que se complementam, né? E que seria o sonho de qualquer produtor. Eu tenho lá a minha pastagem, que me produz a matéria seca, a energia que esse animal precisa, e eu tenho ali a minha leguminosa que faz um complemento nutricional, dando o aporte de proteína e melhorando a minha condição ecossistêmica, né? De solo, enfim, microbiota, tudo aquilo que uma matéria orgânica de melhor qualidade vai me oferecer. O que nós vamos ver é que, na prática, os resultados eles não são tão animadores. Assim, eles são interessantes, mas eu tenho limitações, né? Eu tenho dificuldades no manejo dessas espécies. Mas antes da gente poder aprofundar, eu queria passar um pequeno vídeo para vocês. É um vídeo muito simples, é uma reportagem que foi feita com um pesquisador comentando sobre o uso de leguminosas. E aí, depois do vídeo, eu queria retomar essa conversa com vocês, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Tá. Vocês estão vendo o vídeo na tela de vocês, que estou em Embrapa? Sim. Tá. Então vamos Sim, lá. professor. Obter pastagens bem formadas e produtivas depende diretamente das condições de fertilidade do solo. É do solo que as pastagens retiram os elementos minerais que garantem o seu crescimento e vigor. Mas os solos do Brasil, especialmente da região dos Cerrados, são pobres, apresentam uma acidez elevada e são deficientes em elementos minerais como nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, enxofre e micronutrientes. Essa deficiência natural pode ser facilmente corrigida. A calagem com calcário dolomítico resolve o problema da acidez e do baixo teor de cálcio e magnésio. Já deficiências de fósforo e potássio podem ser corrigidas com os fosfatos e o cloreto de potássio. O mesmo ocorre com o enxofre e os micronutrientes. Todos estes produtos são aplicados durante o plantio e, posteriormente, nas adubações de cobertura, se necessários em quantidades pequenas. Os custos são relativamente baixos. O grande problema é o fornecimento de nitrogênio às pastagens. O pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Dr. Jairo Vieira, explica o porquê. O nitrogênio é um elemento altamente
indispensável a toda qualquer planta, porque o componente das proteínas, como de outros componentes importantes da planta, mas principalmente das proteínas, e assim, como a planta retira nitrogênio do solo, e os solos são naturalmente muito pobres, independentes da aplicação desses nutrientes, eles normalmente podem ser aplicados na forma mineral, na forma de produtos mais comuns, são a ureia, sulfato de amônio, nitrato de cálcio e alguns outros menos comuns, mas que são efetivamente usados para o suprimento do solo e das plantas do nitrogênio que elas necessitam. Entretanto, esse elemento, ao contrário dos outros necessários, que são aplicados ou apenas anualmente, ou em certos casos apenas cada período de tempo maior, 3 anos ou às vezes mais, o nitrogênio tem que ser aplicado obrigatoriamente todos os anos, porque é um elemento muito sujeito a perdas de diversas naturezas, principalmente a perda por lixiviação, ou seja, aquela perda ocasionada pela dissolução e infiltração, posterior infiltração do elemento através do perfil do solo, e bem como pelas perdas por volatilização. Então, é um elemento que se perde com muita facilidade, a despeito de ser um custo muito elevado. Então, isso encarece bastante a adubação relativamente aos outros nutrientes aplicados. Então, o custo é alto, além de ser um processo ecologicamente perigoso, arriscado, porque em certas situações em que se aplica nitrogênio com muita frequência, já está começando a aparecer sinais de poluição do lençol freático através dessa lixiviação, através do perfil do solo. E assim, a adubação nitrogenada torna-se cara e de baixa eficiência. As pastagens, por se constituírem basicamente por gramíneas, precisam muito desse nutriente. Uma forma mais econômica e natural de fornecer nitrogênio ao solo e às pastagens é a utilização de leguminosas forrageiras. As leguminosas têm capacidade de absorver o nitrogênio do ar e fixá-lo ao solo, tornando esse elemento disponível às outras plantas. Acompanhe o processo. O nitrogênio é absorvido pelas leguminosas através das bactérias existentes em pequenos nódulos, pequenas bolas que se formam nas raízes. Nesses nódulos existe uma associação simbiótica entre a leguminosa e bactérias do gênero Rhizobium, e são essas bactérias que fixam o nitrogênio ao solo. Ou seja, o nitrogênio que estava no ar indisponível, a maioria dos vegetais, está pronto para ser assimilado pelas plantas. O fornecimento, através da fixação biológica das leguminosas associadas às bactérias do gênero Rhizobium, que retira esse elemento do ar, é um processo que, além de muito mais baixo custo, é um processo ecologicamente mais saudável, porque não polui o meio ambiente. As plantas leguminosas vêm sendo utilizadas em plantios consorciados para fornecer nitrogênio ao sistema e assim gera benefícios para as gramíneas e animais. Bom, com a capacidade que tem a leguminosa de fixar o nitrogênio atmosférico, que por sua vez é essencial à vida das plantas, ele traz, evidentemente, diversos benefícios. Um deles é aumentar a produção do pasto. Então, quando você comparando um pasto consorciado com o outro adubado da mesma forma com os outros nutrientes, só com nitrogênio, você observa uma cobertura de solo, uma altura de pasto bastante maior, bastante mais favorável àquele que é consorciado com a leguminosa. E bem como a coloração das plantas, do capim em si. Isso se reverte também na produção do gado. O gado tem maior disponibilidade, maior chance de selecionar uma dieta, não só consumindo a leguminosa em si, que é um elemento da pastagem mais rico em proteína, mais rico em diversos minerais, como cálcio e fósforo, bem como, ao consumir o capim, estará consumindo
Também um capim com maior teor proteico do que aquele existente no pasto, que não é consorciado. Isso sem falar na cobertura do solo, que é muito mais favorável lá no pasto consorciado. E esse é um aspecto da mais alta importância, a cobertura do solo, porque é um fator que pesa bastante na conservação do solo através do impacto de chuvas, né, de gotas de chuva diretas na superfície do solo, com desagregação do solo, infiltração e, consequentemente, erosão do solo. Esse é um aspecto da mais alta importância, cobertura do solo. Podemos dividir os benefícios da consociação pastagem-leguminosa em dois grupos: os benefícios diretos e os indiretos. Os benefícios diretos são aqueles proporcionados por um retorno a curto prazo e podem ser identificados e mensurados. Aumento da produção de pasto, aumento da lotação dos pastos, aumento da qualidade dos pastos, aumento dos ganhos de peso por animal, aumento dos ganhos de peso por área, economia de nitrogênio. Já os benefícios indiretos são aqueles a longo prazo e atuam sobre o sistema como um todo. Maior estabilidade do sistema, menor erosão do solo pela melhor cobertura, maior sustentabilidade do sistema, ausência de poluição ambiental, economia nos confinamentos com animais pesados no seu início, melhor qualidade de carne em animais mais jovens. Os benefícios diretos e indiretos significam, com certeza, maior lucratividade para a sua atividade. Existem diversas espécies de leguminosas forrageiras indicadas para pastagens consorciadas. O importante é que elas apresentem as seguintes características: capacidade de consorciar-se com Brachiaria decumbens, uma espécie mais difundida e que necessita de recuperação em maiores extensões a custos reduzidos. Resistência a doenças, baixa exigência de fertilidade de solos e alta acidez. Alta capacidade de regeneração natural por sementes nas consorciações. Facilidade de produção de sementes. Boa adaptação ao pastejo pelo gado bovino. As principais espécies de leguminosas recomendadas são as seguintes: o guandu, utilizado no consórcio e banco de proteína, tolera a média fertilidade de solo, recomendado para o Brasil Central e Sudeste. A leucena, utilizada no consórcio e banco de proteína, exigente em solos, inclusive subsolo, exige inoculação específica, recomendada para o Brasil Central, Sudeste, Norte e locais mais quentes do Sul, em solos profundos com boa fertilidade. O calopogone, utilizado na consorciação, tolera solos de fertilidade média, recomendado para o Brasil Central, Sudeste e Norte, não tolera frios excessivos. A poeirada, utilizado na consorciação, tolera solos de média fertilidade, recomendado para a região norte, sensível a frios e forte período. A centrocena, utilizada para consorciação, exige solos férteis, recomendada para as regiões norte, centro-oeste e sudeste, não sujeitos a frios intensos. Exige inoculação específica. O estilosantes mineirão, utilizado na consorciação, tolera solos ácidos e pouco férteis, recomendado de Roraima a São Paulo e Mato Grosso do Sul. O estilosantes Campo Grande, utilizado na consorciação, tolera solos ácidos e pouco férteis, recomendado para o Brasil Central. O estilosantes Campo Grande está sendo pesquisado pela Embrapa Garro de Corte há mais de 10 anos. E os resultados obtidos têm sido superiores ao de outras leguminosas, principalmente em sistemas consorciados. Bom, o estilosantes Campo Grande é um material que já foi avaliado no Centro Nacional de Garro de Corte, na Embrapa, como Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde longa data. É uma leguminosa nativa do Cerrado, e, portanto, com grande adaptação a solos de relativa baixa fertilidade. É um material que pode ser implantado facilmente em solos com bastante ácidos e com uma aplicação mínima de corretivos calcários, com fontes de cálcio e magnésio, e com uso mínimo de
de adubos fosfatados. Temos implantado esse material em condições de fazenda, solo degradado com braquiária de cúmulos, usando apenas entre 1.000 e 1.500 kg de calcário dolomítico por hectare e 200 kg de superfosfato simples. Veja que essa é uma quantidade de calcário insuficiente para corrigir a acidez ou eliminar o alumínio tóxico desse solo. Então, é uma leguminosa com bastante tolerância a condições de baixa fertilidade, porque é uma planta adaptada a essa condição. Essa é, sem dúvida, a principal característica do Stylosanthus Campo Grande. Baixa exigência em fertilidade facilita a sua implantação e manutenção em pastagens consorciadas, além do baixo custo e fácil manejo, e ainda garante uma relação custo-benefício positiva. Uma outra vantagem seria a tolerância, a grande tolerância que tem esse material à doença fúngica chamada antracnose. Os estilosantes, de modo geral, são altamente suscetíveis, e diversas outras variedades que já passaram pelo nosso meio, desse mesmo gênero, fracassaram e foram dizimadas por essa doença fúngica, para a qual ela é absolutamente limitante. O Stylosanthus Campo Grande, embora não seja imune a essa doença, ele apresenta um alto grau de tolerância, apresenta danos que não são significativos. Essa seria uma outra vantagem do Stylosanthus. Uma outra vantagem importante seria a grande capacidade que ele tem de fixar nitrogênio atmosférico. Em condições puras, nas condições em que se faz campos para a produção de sementes, esse material foi medido aqui no nosso centro, chegou a fixar 180 kg de ele por hectare ano. Isso corresponde a uma fixação de quase 700 kg de sulfato de ammônio, seria uma adubação nitrogenada de grande vulgo, muito pesada. Evidente que essa fixação não poderia ser esperada numa condição como está essa aqui, em que a leguminosa está consorciada com capim. Mas mesmo aqui, nessa condição, se espera que ela esteja fixando tranquilamente quantidades que podem variar de 50 a 100 kg de nitrogênio por hectare ano. É uma adubação respeitável, capaz de promover aumentos de produção de pasto e produção animal bastante consideráveis. E esta vantagem se faz sentir tanto no período das águas quanto no período da seca. Além disso, o Stylosanthus Campo Grande tem uma grande capacidade de regeneração natural através de sementes. O material sem pastejo, mesmo com animais permanentes em cima, produz uma quantidade de sementes que, ao cair ao solo, elas germinam e se estabelecem e produzem novas plantas, recompondo a população de plantas que morrem e melhorando o estande como todo, que ficando melhor a cada um que passa. Por essas características, o Stylosanthus Campo Grande é uma opção viável e ideal para as pastagens consorciadas. Vamos agora acompanhar passo a passo como formar e fazer o manejo correto de uma pastagem consorciada com essa leguminosa. Gente, deu para ver o vídeo? Sim. Deu sim, Gustavo. Tá, então o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é que esse não é um vídeo, ou, na verdade, o vídeo sim, mas não é uma propaganda do Stylosanthus, tá? Eu não queria que vocês entendessem esse vídeo como se eu estivesse falando que o Stylosanthus é a principal espécie ou a melhor espécie leguminosa. Não é isso. Eu quis mostrar para vocês porque eu achei que, de certa maneira, o vídeo ele toca em vários pontos que são importantes para a gente, usando o Stylosanthus como um exemplo. Tá? Se fosse para vocês destacarem, a turma aí que pode falar, podia falar um pouquinho, a turma que está escrevendo também podia escrever um pouquinho. O que chamou a atenção em vocês? Jonathan e Jéssica, que estão podendo usar o microfone, o Robson não sei se pode, mas o que chamou a atenção para vocês no vídeo? O que vocês destacariam para a gente? Nós destacaríamos principalmente a quantidade
de estilosante que ele citou, várias leguminosas que já são utilizadas e mostram ótimos resultados. E a falta de conhecimento, muitas vezes, por parte do agricultor ou vontade de utilizar. Tá, legal. Como ele pode ser consorciado com a espécie de capim, né, depende do capim, também a baixa fertilidade, né, professor? O solo não precisa ser tão fértil assim para receber esse tipo de leguminosa. Acho que é isso. Legal. A Jéssica falou que não conseguiu entender muito bem o áudio do vídeo, não ficou bom para ela. Ele cita algumas coisas que eu acho que são importantes. Bem, primeiro ele fala, acho que desse benefício duplo que a gente falou, né, para o solo e para os animais. Na verdade, vamos destacar aqui, então, um terceiro benefício, que, enfim, a gente não esclareceu tanto, mas seria um benefício para os animais pela dieta de melhor qualidade, para o solo pelo aporte de um material orgânico e pela fixação de nitrogênio. E um terceiro benefício que é para a própria gramínea, né? Enfim, essa condição melhor de solo permite que a gramínea se desenvolva melhor. A Karine destacou aqui no chat, né, as diferentes espécies leguminosas. Isso é uma coisa interessante, Karine. Ele citou, e aquelas são só algumas, porque tem outras. Ele, por exemplo, não cita uma que para a gente aqui é super importante, que é o amendoim forrageiro, que a gente vai falar dele nas próximas aulas, mas ele cita, e isso é uma característica importante das leguminosas. Enquanto nas gramíneas a gente tem basicamente algumas diferenças de crescimento, eu tenho gramíneas que crescem eretas, cespitosas, eu tenho gramíneas decumbentes, que crescem prostradas, mas no caso das leguminosas, eu tenho muitas formas diferentes. Eu tenho, por exemplo, ele cita a leucena. A leucena é uma árvore, né? Então a leucena é uma espécie arbórea. Então o manejo dela vai ser muito diferente, porque ela é uma espécie arbórea. O feijão guandu, que ele cita, é um arbusto, que pode chegar aí a 2, 3 metros de altura. Então, é diferente. Ele cita algumas que são trepadeiras, né? São espécies que vão crescer se alastrando. Outras, como estilosantes, que vão crescer de uma outra maneira. Então, quando eu falo de leguminosa, eu estou dizendo de um conjunto de espécies que tem características muito diferentes. E eu preciso saber essas características para eu saber como consorciar e como trabalhar com essas espécies. Isso é uma coisa bem importante. Outra coisa que ele cita, e isso a gente vai entender isso melhor na aula que vem, na discussão da aula que vem, ele cita a questão da fixação de nitrogênio, né? Que ele fala que eles encontram até 150 quilos por hectare. No caso do estilosante, tem algumas outras espécies que fixam mais do que isso, mas quando você consorcia, obviamente que isso diminui, porque você não tem a área toda de leguminosa, né? Você faz um balanço. Isso nós também vamos conversar nas próximas aulas, quanto de leguminosa eu tenho numa área, né? Mas a gente não pode esquecer também que nem todo o nitrogênio fixado pela planta vai ser disponibilizado para a gramínea, né? Por quê? Todo esse nitrogênio que a planta, que os rizóbios, que as bactérias fixam, vai ser disponibilizado para a gramínea? Não. Por quê? Porque ela não tem uma simbiose que nem a leguminosa tem. Ela é liberada no solo. Mas todo esse nitrogênio, toda essa capacidade de fixar nitrogênio, todo esse nitrogênio que ele consegue fixar, isso vai ser, então significa então que essa gramínea vai ter todo esse nitrogênio à sua disposição? Não, Robson, porque a própria leguminosa também precisa disso. Então, a gente tem um efeito também, é lógico, é importante essa simbiose, é importante essa fixação, mas a gente também não pode superdimensionar achando que é uma coisa que vai ser uma mágica do universo, né? Isso vai me permitir ter uma condição bastante melhor,
Mas eu não posso esquecer que as leguminosas também vão exigir parte desse nitrogênio, né, para elas, né? Para elas poderem fazer os seus processos, enfim. Como ele bem disse, todas as funções que o nitrogênio executa. Uma outra coisa que eu queria complementar a partir da fala do pesquisador, ele dá um enfoque muito no nitrogênio, com razão, porque o nitrogênio é o elemento mais caro, né, desse processo todo, né? Do processo de adubação, talvez seja o elemento que mais encareça o processo. Mas eu não posso esquecer que eu tenho o aporte de matéria orgânica no solo que eu vou ter pela decomposição dos restos das plantas, pela própria composição do esterco do animal, quer dizer, depois o que sobra da digestão dele. Esse é um material também diferenciado, que vai ser rico em outros elementos também, simplesmente pelo fato de eu ter plantas com outras composições. Então, não vamos esquecer assim, o nitrogênio ele é fundamental porque ele é o elemento mais caro, mas eu tenho, em última instância, uma matéria orgânica diferenciada também, com níveis diferentes de outros componentes. Isso dependendo de cada planta, né? Cada planta, cada tipo, cada espécie de leguminosa vai me dar uma composição diferenciada de material orgânico, certo? Agora, gente, o pesquisador cita uma coisa muito, muito rápido, que ele fala que a capacidade de uma leguminosa em ajudar o meu sistema vai depender muito do que ele chamou da capacidade de consorciar essa leguminosa com a minha pastagem. Ele deu, com a minha gramínea, perdão. Ele deu um enfoque do estilosantes e da braquiária, brisanta. Mas vamos pensar um pouco no que nós já estudamos sobre forragens, sobre o que a gente falou sobre qualidade de planta, sobre a dinâmica de crescimento das plantas. O que será que determina se duas espécies elas vão ser boas para eu colocar junto? Bem, a primeira coisa que eu pensar, será que se eu misturar qualquer espécie, sempre eu vou ter bom resultado? O que vocês acham? Não importa, eu posso colocar qualquer leguminosa com qualquer gramínea, que o meu resultado é sempre positivo? Acho que não, né, professor? Dependendo por exemplo, a gente viu na aula passada, atrasada, o tamanho da copa, a espessura dessa copa, quanto que a densidade dela, por exemplo, se for uma arbórea, ela vai atrapalhar o crescimento da minha gramínea. Também temos como mangueira traz efeito alopático. Tá, então o que o Robson está colocando é para aquelas espécies que são arbóreas ou arbustivas, dependendo do tamanho de copa delas, mas dependendo também, Robson, se a espécie da gramínea que eu estou consorciando tolera sombreamento. Sim. Talvez mais importante do que isso, do que a copa ou quanto essa planta arbustiva ou arbórea vai ocupar, é se a gramínea que eu estou consorciando, ela tolera altos níveis de sombreamento. Porque se eu usar uma gramínea que tolera... Eu tenho gramíneas que não toleram quase nada, né? E aí, se eu usar uma gramínea dessa, eu vou ter problema. A gente vai ver depois nas próximas aulas, a gente vai ver alguns resultados de projeto de pesquisa que mostram que o consórcio não deu certo porque simplesmente eu tenho uma gramínea que não consegue suportar aquele nível de luminosidade, né? De sombreamento. Karine chamou a atenção aqui, tem que analisar a competição por nutrientes e por luminosidade. A competição por nutrientes, Karine, ela vai estar muito relacionada também com profundidade de raiz, né? Se eu tenho espécies que exploram solos com diferentes profundidades, isso não vai ser tanto um problema para mim. Então isso é uma coisa importante, a gente meio que aprende que as plantas competem, né? Porque eu não posso misturar a planta porque ela compete por nutrientes. Então, depende da dinâmica dos nutrientes que ela usa e da profundidade de raiz que ela tem. Então eu tenho plantas que convivem muito bem porque elas exploram camadas de solo diferentes, buscam nutrientes em proporções diferentes e elas convivem muito bem e uma, inclusive, contribuindo com a outra. Então eu preciso entender, olha só, a dinâmica então, do ponto de vista da gramínea, eu preciso entender se ela é uma gramínea que tolera sombreamento ou não. Eu preciso entender como que é o crescimento dessa gramínea e o crescimento dessa leguminosa. Eu preciso entender as profundidades de raízes que chegam. E eu tenho mais uma outra coisa importante que é o grande problema. Olha só,
Nós não falamos que quando eu coloco uma gramínea e uma leguminosa juntas, quem tende a crescer mais em condições ideais? Quem tende a ter um crescimento de matéria seca maior? As gramíneas. As gramíneas. Então, se eu não tiver um cuidado, o que pode acontecer com a minha leguminosa? Ela pode ficar sem luminosidade. Ela pode ficar abafada e pode ter problema. Então, olha só, vamos imaginar isso agora na prática, né? Que é um problema que muitos agricultores que fizeram consórcio enfrentaram. Você instala a gramínea com a leguminosa no mesmo piquete, na mesma pastagem. Durante a época da chuva, você consegue mais ou menos controlar o consumo dos animais e manter muito bem. Na época da seca, você pode ter, por exemplo, o animal ele tende a priorizar o consumo da leguminosa, muitas vezes, se a leguminosa estiver presente na seca, tem algumas leguminosas que na seca elas também têm dificuldade, mas eles tendem a priorizar esse consumo porque algumas leguminosas suportam um pouco mais esse período. Nesse sentido, ele vai reduzir a população de leguminosa. Quando chega no período das águas, que a gramínea se recupera muito forte, ela acaba abafando muitas vezes a leguminosa e não permitindo que essa leguminosa ela se regenere nesse período. Então, o que acontece muitas vezes, e esse talvez seja a principal crítica, ou a principal limitação que a turma que tentou fazer consórcio enfrentou, é porque eles não conseguem ter o que a gente chama de persistência da leguminosa na pastagem. Ou seja, a pessoa planta a leguminosa, por exemplo, numa proporção de 70% de gramínea, 30% de leguminosa, por exemplo, no primeiro ano. No segundo ano, quando a gente vai ver essa pastagem, está lá 90% de gramínea e 10% de leguminosa. No terceiro ano, você já não acha mais, por exemplo, a leguminosa ali. Isso aconteceu muito, com muitos experimentos e muitas experiências com o próprio estilosantes que o pesquisador comentou. Quer dizer, as pessoas tinham dificuldade de ver a persistência. Significa que deu errado? Significa que o agricultor teve prejuízo ou que aquele sistema não funcionou? O que vocês acham? Significa que foi ruim para o sistema dele? Não, né? Não teve prejuízo, na verdade, né? Eu acho que o que você tem que entender é que durante esses 2, 3 anos, o animal teve acesso a uma dieta melhor, o solo dele provavelmente foi incorporado e está com um nível de fertilidade mais interessante. É óbvio que a gente gostaria é que o sistema permanecesse, que ele fosse contínuo. Esse é uma grande limitação. Então, Karine, é uma questão de manejo, a Karine colocou aqui no chat, né? Eu acredito que ele só não manejou corretamente. É uma questão de manejo, mas é uma questão muito relacionada à fisiologia das plantas. É difícil mesmo. Eu tenho plantas, muitas vezes, que têm alturas diferentes de corte. A gente vai estudar isso quando a gente voltar para as aulas. As gramíneas, geralmente, elas suportam uma intensidade de pastejo muito superior. Eu consigo cortar a gramínea em alturas muito mais baixas do que a leguminosa, por exemplo, que precisa ser mantida num nível um pouco mais alto. Então, conforme... E aí, como que eu faço? Eu tenho uma espécie que eu posso descer, eu posso baixar o pasto muito mais... Como que eu vou consorciar essa espécie com uma outra que eu tenho que manter mais alta? Então você percebe que não é só uma questão que o agricultor manejou mal, né? É uma questão de dificuldade de plantas que têm dinâmicas diferentes mesmo. Eu tenho plantas que têm tempos de crescimento diferente, então o tempo de descanso que você vai dar na tua pastagem, que vai ser o ideal para a braquiária, por exemplo, vai ser insuficiente para os estilosantes. Então quando o animal voltar para aquele piquete, a braquiária está no ponto ideal, mas o estilosante ainda não se recuperou. Agora, se você deixar o ponto do estilosantes, a braquiária passa do tempo. Então você percebe que na prática você está tentando juntar coisas que têm dinâmicas muito diferentes. E isso pode ser um problema. Aliás, isso é na prática um problema, uma limitação que muitos agricultores
vivenciam com o seu consórcio, né? Não significa que foi ruim, ou que não deu certo, ou que ele teve prejuízo. Significa que ele vai ter que refazer essa introdução da leguminosa, o que não é interessante, né? O que seria legal ele permanecer ao longo de muito tempo isso. Tá? Mas nesse período que a leguminosa esteve ali, ela teve o seu efeito e teve o seu elemento positivo, né, para o sistema. Então, eu acho que isso a gente poder ter essa noção da dificuldade prática de estabelecer essa leguminosa no campo e que ela permaneça, isso é bem importante, né? E é uma coisa que muitas vezes essa galera que faz e aí tem uma confusão muito grande, às vezes você destrinchar o que é propaganda daquela espécie, do que é de fato o resultado concreto que tem. A gente vai ver depois, estudando os trabalhos de pesquisa, que é muito comum esse cenário de você ver a leguminosa indo pouco a pouco desaparecendo do campo da tua pastagem. Isso é muito comum, tá certo? Da gente observar. E aí, gente, eu tenho dito isso, a gente pode usar a leguminosa, então, na verdade, de muitas maneiras, né? Eu destacaria 3 maneiras que a gente pode usar a leguminosa na pastagem. Eu posso usar como adubação verde, né? Ou seja, como preparação para o meu plantio da forrageira. Então, antes de plantar, a gente faz o plantio da leguminosa e faz o manejo dela como adubação verde, que é diferente do manejo como forrageira, né? Vocês estudaram adubação verde em alguma disciplina? Na agroecologia, alguma disciplina trabalhou com vocês como fazer adubação verde, como usar leguminosas para adubação das áreas? Alguém? Vocês nunca viram isso? Eu acho que vocês viram, não viram? Não? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Então, professor, nós vimos um pouco em adubações, né? Adubos e adubações. A professora Raíssa, ela ressaltava a parte de adubação verde. Aí a gente viu um pouco sobre a crotalária, o feijão guandu, mais para a parte de agricultura, né? Que a gente tinha visto. Mas do mesmo jeito, Jéssica, você pode usar a adubação para a preparação das áreas. Então a gente tem, por exemplo, alguns agricultores que usam a adubação verde como preparação para o plantio, para estruturar os piquetes, né? E aí, o que eu estou buscando são espécies. Por que eu falo que o manejo é diferente? Você tem todo um manejo, uma época de como que você vai fazer o corte dessa planta, a época de corte, como você incorpora ela no solo, que é diferente do manejo para a forrageira, né? Então, a gente não vai ver tanto na disciplina essa questão de adubação verde, porque não faz parte. Mas, enfim, é importante saber e aí eu tenho espécies que elas são muito melhores como adubação verde do que como forrageira, né? Então, um uso da leguminosa é como preparação, como adubação verde. Um outro uso é o consórcio mesmo, né? É o que a gente tá chamando de consórcio, ou seja, colocar as duas espécies juntas em determinadas proporções. Essas proporções elas vão variar aí entre 10, 20, 30, 40% de leguminosa numa área, talvez, mas também nunca mais do que isso em relação à gramínea. Então, aí eu vou ter os benefícios da gramínea e da leguminosa juntas nessas áreas, e também essa dificuldade toda de manejo que a gente acabou de dizer, né? Essa dificuldade de conciliar a altura de corte, tempo de descanso, fertilidade de solo. Então, imagina, você vai preparar essa área para a leguminosa ou para a gramínea? Né? Quer dizer, se você preparar ela para a leguminosa, talvez não seja a mesma recomendação para a gramínea. Então,
é uma decisão difícil, não é tão simples, né? E o terceiro uso, bem, só para a gente fechar, na prática, quais são os resultados que a gente tem visto com os consórcios? É isso que o pesquisador falou mesmo, a gente tem sim um efeito muito positivo se o consórcio for bem feito. Se eu escolher as espécies de maneira inteligente, eu tenho um efeito muito interessante já no curto prazo, porém eu tenho dificuldade, que os trabalhos mostram que eu tenho dificuldade de manutenção dessa leguminosa na minha área. E aí, quanto pior for o manejo da pessoa, mais rápido essa leguminosa pode sumir da minha área, mas é difícil manter essa leguminosa nessa área na mesma proporção que foi plantada. E uma terceira forma de usar a leguminosa é o que a gente chama de banco de proteína. Banco de proteína, aí eu estou preocupado na leguminosa só na questão nutricional do gado, porque eu não estou plantando ela no mesmo local que eu estou plantando a gramínea. Né? Justamente pela dificuldade de manejo das duas juntas, o que algumas pessoas fazem? Pegam um piquete da propriedade, pega lá 1 hectare, 2, enfim, e planta uma espécie de leguminosa, e ele vai colocar o animal para pastejar lá nessa leguminosa algumas horas por dia. Então, por exemplo, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Por que esse controle do pastejo? Para você não fazer um super pastejo, já que a leguminosa ela suporta geralmente uma desfolha muito menor do que a gramínea, para você controlar melhor essa alimentação dos animais, até para não dar problema nos animais. Vamos lembrar que o nível proteico muitas vezes é muito elevado, e esse animal pode ter, inclusive, problemas se comer demais. Então, você controla a alimentação dele. E uma segunda coisa, que você permite você controlar melhor a recuperação dessa leguminosa. Então, é o que a gente chama de banco de proteína. Isso pode ser feito com qualquer espécie, mas é feito principalmente com espécies arbóreas, como a Gliricídia, a Leucena, mas também é feita com outras espécies, como o próprio amendoim forrageiro, que você pode ter piquetes específicos, então você coloca os animais algumas horas por dia, depois você tira e deixa ele pastejar nos piquetes com a gramínea. Isso facilita o manejo, de certa maneira, né? A gente tem áreas aqui que tem há muitos e muitos anos piquetes com bancos de proteína. É mais fácil você controlar, só que você perde o efeito da leguminosa na gramínea, né? Você não tem esse efeito dela ajudando na gramínea, porque você está plantando separado. Mas é uma boa estratégia para quem quer começar a ter experiência com leguminosa. Quer dizer, que não é nem um pouco difícil, é você separar uma área da tua propriedade, e aí a área vai depender de quantos animais você tem e da leguminosa que você vai plantar. A gente vai aprender a fazer esse cálculo. Você separa essa área, você pode ter, inclusive, muitas leguminosas juntas ali também, não precisa ter só um tipo. E aí você controla o pasteio dos animais todo dia, você aumenta um pouco a mão de obra, isso vai para gado de leite, é muito mais fácil isso, né? Então você, por exemplo, acabou a ordenha, você encaminha os animais para o banco de proteína e deixa eles lá durante 2, 3 horas pastejando. Depois você encaminha os animais para os outros piquetes. Então, são as 3 formas de uso de leguminosa que a gente conhece, que a gente pode fazer, como preparação da área, adubação verde, antes do plantio da gramínea, e aí tem um manejo específico. Talvez a principal atenção que nós temos que ter é que a gente tem que fazer o corte dessa leguminosa antes dela sementear, né? Então, não sei se a Raíssa trabalhou isso com vocês em fertilidade, né? Mas a gente tem que fazer esse corte da leguminosa em incorporação antes dela sementear, por 2 motivos. Primeiro, porque é o momento que ela vai estar com melhor qualidade, já que ela não vai estar migrando grande parte dos nutrientes para a semente. E segundo, que você não quer que essa leguminosa se espalhe, né? Algumas leguminosas elas têm uma capacidade de espalhar, né? De praguejar muito grande. Então você não quer que isso aconteça. Então você não deixa sementear, você faz o corte, incorpora na área, e aí você faz o plantio depois da sua gramínea.
Uma segunda forma é o consórcio propriamente dito, com todos os benefícios que nós falamos e com as limitações. E o terceiro ponto, o banco de proteína, que basicamente vai ser essa separação, esse piquete específico com leguminosa. E aí você controla melhor o acesso a animais. O lado positivo é isso, o lado negativo é que eu perco o efeito na planta forrageira, tá certo? Mas eu acho assim, é uma baita experiência legal para quem está começando a usar a leguminosa, que não teve essa experiência, montar um pequeno banco de proteína, direcionar lá para o seu gado de elite, né? O seu gado de leite ou o seu gado que você está querendo que ganhe mais peso, porque você vai ver que o resultado é bastante expressivo. Para mostrar um pouco mais para vocês isso, eu queria mostrar mais 2 vídeos bem curtos, de 3, 4 minutinhos. Um sobre banco de proteína, na verdade é um cara, eu achei esse cara na internet, mostrando o banco de proteína do sítio dele, como que ele... E aí é interessante até para vocês verem visualmente isso, né? Ele fala um pouco das espécies que ele tem lá no banco de proteína. E um segundo vídeo sobre consórcio de um pânico, se eu não me engano, com amendoim forrageiro, que aí é o consórcio junto. Eu vou compartilhar minha tela e depois eu quero que vocês vejam esses vídeos, depois a gente volta para conversar, tá bom? Beleza. Maravilha. Vocês estão vendo aí a cara do cidadão? Sim. Tá. Colega aqui no canal comentou no vídeo perguntando se essa vericídia, esse banco de proteína poderia ter consórcio com gramínea, por exemplo. Daqui, aproveitei que estou na área aqui para mostrar uma das principais aplicações, inclusive, que a gente pode fazer esse consórcio. E você vê aí na internet o pessoal consorciando em Palma também, que está aqui. E aqui você vê toda a área aqui, o vídeo interior que tem aí, esse lado que nós temos cortado até entre arins, os veterinários que foi plantado milho, sorgo, lançado no semente de caldo de capim, passaio, pangola, mombaça, enfim, independente. Você tem aqui essa área, podemos dizer que é consorciada. Aqui, pastagem nativa, né? Programinho, leguminosa, mas aqui, ó, fechado. O milicídio também, ela vai produzir sua massa verde, inclusive ela produz de maneira mais intensa do que a vizinha Leucena. E nós também aqui, ó, não há nada que impeça de pasteiro direto nessa área. Tanto mais agressivo como a Leucena, e a próxima lá que está em desenvolvimento ainda é a moringa. Mas aqui a gente já pode verificar essa condição de técnica do colega, para mostrar que, de fato, há sim a possibilidade desse consórcio. Tanto para a Grecília, como da Leucena, como da moringa, enfim. É uma das opções que a gente pode fazer uso desse banco de proteína. A partir direto com consórcio, no caso, a leguminosa com gramíneas para partir direto. Vou colocar agora o outro vídeo para vocês verem. Ele mostra esse consórcio, mas eu estou mais interessado em vocês verem o arranjo. Ele está falando de 3 espécies aí, né? Ele está falando de Gliricidia, que é essa outra, a Leucena, e a moringa, que ele está no começo. Mas eu estou mais interessado em vocês verem esse arranjo desse plantio, do que a gente está chamando de banco de proteína, né? E agora o terceiro vídeo, que aí é um vídeo sobre o consórcio com amendoim forrageiro. E nós vamos conhecer agora os benefícios do consórcio do amendoim forrageiro com capim bombaça na pecuária leiteira. E quem vai nos trazer as informações é direto lá do Mato Grosso, nosso repórter Valdir Pacheco.
O amendoim forrageiro pode ser usado diretamente na nutrição dos animais ou em consórcio de pastagens com gramíneas como a braquiária. Além de fazer com que a gramínea fique mais rica em nitrogênio, o amendoim forrageiro melhora as características físicas do solo com boa oferta de matéria orgânica. Em Terra Nova do Norte, no norte de Mato Grosso, a nossa equipe visitou a propriedade do pecuarista Luiz Devens, que é produtor de leite e consorcia o amendoim forrageiro com capim mombaça. O pesquisador e doutor Bruno Pedreira, da Embrapa AgroSul do Pastoril, acompanhou a implantação deste consórcio há quase 5 anos. Estamos aqui hoje no sítio Devens com o seu Luiz, onde em novembro de 2015 estabelecemos aqui 2 cultivares de amendoim forrageiro, o Mandobim e o Belmonte. O Mandobim, inclusive, um cultivar lançado no final deste ano pela Embrapa, e a gente tinha ele estabelecido aqui desde 2015, na tentativa de estabelecer consórcios forrageiros entre o Pânico Máximo Mombaça e os amendoins forrageiros. E, né, de maneira muito surpreendente e trazendo muita felicidade para a gente, 5 anos após esse estabelecimento, né, 4 anos e meio após o período de estabelecimento, a gente tem aqui um pasto formado de Mombaça com amendoim forrageiro, trazendo resultados interessantes aqui para o seu Luiz, onde a gente pode ver que existe sim uma certa harmonia entre as duas plantas, o solo absolutamente coberto. Então a gente tem um Mombaça hoje que tem um potencial de crescimento maior do que ele tinha antes, porque o amendoim no consórcio é uma planta fixadora de nitrogênio, né, de maneira biológica. Então a gente tem um input de nitrogênio acontecendo nessas pastagens de maneira bastante interessante, e essa coisa da longevidade é o que de fato chama muito a atenção. Quase 5 anos depois, os pastos bem formados, o amendoim bem estabelecido embaixo, e a gente podendo assistir aqui ao sucesso dessa combinação de uma leguminosa forrageira e uma gramínea forrageira, num pequeno produtor de leite, assim adicionando valor, adicionando tecnologia e fazendo com que a vida do produtor e os nossos pastos tenham, né, a cada dia melhor possibilidade e melhores resultados aqui no norte de Mato Grosso. Não, a diferença é muito grande, porque a gente só não olhar para quem chega aqui e olha o piquete que tem, o amendoim, o piquete que não tem, a gente vê a diferença no capim. É outro capim, é outra cor, é bem diferente. Ele é bem mais vigoroso, bem mais verde. A dificuldade é essa, é a mão de obra para colocar ele no meio do pasto, né, no meio dos piquetes. Então, mas que dá resultado, dá. Por exemplo, aqui nunca foi colocado nada de adubo, nem nitrogênio, nenhum tipo de coisa aqui. E a diferença do capim, dos piquetes do lado, é visível de longe, né? Dá para ver bem. Então, o amendoim é aprovado. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Tá. Deixa eu voltar aqui. E aí? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Bem legal, professor, muito bom. Mas o que chamou a tua atenção? Por que você achou bem legal? O que você destacaria aí? E são 2 estratégias diferentes, né? Então, uma área que ele, no primeiro caso, né? Que ele, apesar de ter as linhas com capim, mas ele não estava interessado no capim ali, ele está interessado ali na leguminosa, né? Então, e aí vocês percebem até no pote, tanto a glericídia quanto a leucena, elas são espécies que, se você deixar, elas vão formar árvore, né? E você pode, inclusive, ter no piquete essas árvores, e aí só que o manejo aí é diferente, né? Então, ele permanece com essas espécies num porte mais baixo. Mas aí, para o animal pastejar lá dentro, e o outro caso, o Mombaça consorciado. E aí é interessante porque o amendoim forrageiro, ele é uma espécie que tolera muito sombreamento, e é por isso que ele consegue se estabelecer embaixo do Mombaça, ocupando aquelas áreas entre as touceiras ali, né? Então ele vai ocupando aquela área, e aí mesmo quando o Mombaça fecha, como ele tolera bem sombreamento, com o manejo, com o corte dos animais, deixando entrar uma determinada quantidade de luz, eu tenho um efeito positivo ali de manutenção desse amendoim, né?
Porque, Karine, ali o foco que ele está tendo ali, Karine, no primeiro, a Karine chamou a atenção aqui falando que no primeiro vídeo as leguminosas são bem grandes em relação ao capim. O primeiro vídeo, o foco dele é principalmente no banco de proteína, né? Então ele vai deixar realmente formar uma massa de leguminosa bem grande, bem densa, para os animais entrarem e ter à sua disposição o alimento para eles, né? Só que é importante controlar o consumo, tá certo? Assim, a gente está falando aí de espécies que tem 20, 22, 25 às vezes por cento de proteína nesse material. Então eu tenho que controlar esse consumo para não ter problema de algum tipo de problema nutricional com o animal também, tá? E ali o foco, por mais que tenha alguma gramínea lá no meio, mas se eu quisesse fazer um consórcio, né, de grillicídia ou leucena com pastagem, um consórcio clássico mesmo, eu teria que ter um cuidado um pouco maior, né? Eu não deixaria, por exemplo, abafar tanto, eu teria que ter uma distância entre linhas maior, então eu tenho que tomar esse cuidado. Mas é bem interessante isso mesmo, né? E você vê como chamou a atenção do Bruno lá da Embrapa, o que ele chamou a atenção foi a permanência, né? Você vê como a gente estava discutindo, como é limitante essa coisa da permanência. E ele falou assim, olha, o que eu estou impressionado aqui é porque faz 4 anos e meio e o amendoim forrageiro está aqui e está forte, né? Mostrando que, de fato, isso esse é um desafio, né? E ele está conseguindo vencer esse desafio ali. Parece que essas espécies estão casando muito bem, né? De um lado, uma espécie que ela tem um nível de uma rusticidade bem interessante, que é o amendoim forrageiro, uma forma de crescimento bastante interessante, tolera muito sombreamento, é uma espécie para sistema silvipastorismo muito interessante. Uma das aulas de campo que a gente faz, não vai fazer esse ano, na verdade eu parei de ir lá por causa da distância, mas é uma área que a pessoa faz, ele tem um banco de proteína, que ele consorcia o amendoim forrageiro com o pequi. Então ele tem os piquetes com o amendoim forrageiro, estão todos sombreados com muitas árvores de pequi, que é uma fonte de renda para o agricultor, e o amendoim forrageiro tolera muito bem essa sombra, né? Então é por isso que está indo tão bem ali, né? Agora, associado a um bom manejo de pasto. Então, esses cortes no Mombaça também permitem também não fechar demais, né? E provavelmente se eu tivesse um sistema extensivo, isso não funcionaria dessa maneira, tá certo? Porque eu teria um pasto muito mais abafado ali, né? Mas a rotação de pastagem, ela ajuda nesse sentido. Que mais que a gente pode destacar que chamou a atenção em vocês no vídeo? Se fosse para vocês experimentarem, terem uma experiência com leguminosas, que caminho que vocês seguiriam? Vocês seguiriam o caminho do consórcio ou o caminho do banco de proteínas? O pessoal que tem sítio aí, ou nenhum dos dois, porque não se convenceu que o trem pode funcionar? Eu, particularmente, penso mais no banco de proteínas, que fica mais fácil para o manejo. Tem muito produtor que tem muito problema com o manejo. Quando você coloca uma leguminosa e uma gramínea, tem vários tipos de defensivo, de herbicida que você não consegue utilizar a partir daí, quando você tem 2 tipos. Então o Robson, com um bom veneneiro que já foi para o lado da aplicação do insumo, né? Mas é verdade. Então, eu concordo, mas eu acho, Robson, que para quem vai começar uma experiência, eu também acho que o caminho do banco de proteína, porque ele dá confiança, você conhece aquela espécie, você entende um pouco mais sobre a dinâmica dela. Eu acho que é bem interessante. E o resultado sai mais... por exemplo, você coloca o gado lá, você vai ver um resultado imediato. Você não fica com dúvida, será que é porque minha gramínea está boa? Mas isso vai ser um resultado imediato. Então, você está... Eu concordo com você. Mas sabendo, Robson, que isso perde grande parte do efeito na gramínea, né? Então, eu acho o seguinte, minha opinião particular, né? Começaria com o banco de proteína
mas eu teria uma visão da gente ir paulatinamente mudando, porque, gente, vou voltar a dizer, essa forma como a gente encara as pastagens, como uma monocultura extensiva, né, ou como isso a gente tem que ir quebrando essa lógica, porque mesmo essa coisa de doença, Robson, eu posso, por exemplo, ter o efeito oposto. O Robson não teve aqui na semana passada, não sei se ele chegou a ver a apresentação, mas a mesma lógica, eu mostrei lá um slide, apesar da a gente estava discutindo arborização de pastagem, mas eu mostrei lá um slide que era uma revisão de literatura, com muitos trabalhos que mostravam o efeito de você consorciar espécies nas pastagens. E um dos efeitos Espera só um pouquinho. Deixa eu ter. Espera só um pouquinho aqui, gente. Pronto, gente, desculpa. Mas eu estava falando com o Robson, ou com vocês, que a gente mostrou lá na apresentação uma revisão de literatura que mostrou o efeito positivo do consórcio de espécies para, inclusive, controle de doenças. Né? Mostrando, por exemplo, uma redução de 35% na infestação de insetos herbívoros, na presença de doenças nas plantas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente também tem que entender que todo o nosso sistema de produção ele está baseado numa lógica da monocultura. As nossas práticas agrícolas, elas estão baseadas e a gente aprendeu a manejar de forma a manter sistemas em monocultura. Quando eu trago um consórcio, isso muda completamente a lógica do sistema. Isso muda por completo a lógica. Então, eu acho que se a gente... Só reforçando assim, às vezes a gente está muito focado, porque eu vou ter problema depois de aplicação, mas talvez você tenha um nível de enfermidades e de problemas muito menores. Né? Então, tenha isso no horizonte, tá? Tenha isso no horizonte. Que mais, gente? Que mais que a gente podia destacar sobre esses vídeos que a gente viu? E aí, Jéssica e Jonathan, vocês optariam, Karime também, se quiser escrever, vocês optariam pelo quê? Pelo consórcio ou pelo banco de proteínas? Eu não estou nem falando da adubação verde, porque eu espero que vocês usem adubação todos, né? Mas isso eu não vou nem dizer. Mas que caminho que vocês seguiriam aí entre o consórcio e o banco de proteínas? Professor, a princípio eu optaria pelo consórcio. Onde a pastagem estivesse em menos quantidade e teria maior quantidade de forrageiro, né? No caso nem, por exemplo, aí daquele que o rapaz citou ali, que eu esqueci o nome, lá do primeiro vídeo. Mas, enfim, eu optaria pelo consórcio. Legal. A Karine também falou do consórcio. Eu acho, gente, que essa é uma tecnologia que, de novo, de novidade não tem nada, tá? Novidade não tem... O que tem é o melhoramento das espécies, as técnicas de manejo, mas a ideia de você trabalhar com espécies juntas, com leguminosas e gramíneas, isso está nos primórdios da pecuária, tá? Das pastagens.
Mas essa abordagem, eu acho que é muito interessante, é o tipo de tecnologia que permite você ir pouco a pouco mudando a propriedade, porque você não precisa fazer isso. Ah, a pessoa tem 50 hectares de pasto. Você não vai fazer esses 50 hectares. Faça em 1, faça em 2. Sabe? Então, é o tipo de tecnologia que não implica em altos investimentos, dependendo da leguminosa que você vai usar. Tá? Talvez uma dificuldade para a leguminosa é achar a semente e o material, talvez algumas. Algumas são fáceis, estilosantes. O amendoim forrageiro, ele tem uma dificuldade em plantio, nós vamos ver depois na implantação dele, depois nós vamos ver um pouco disso, mas tem algumas outras, cara, que é muito difícil você achar o material, a semente, por exemplo, para você plantar. Mas eu acho que o caminho é a gente ir paulatinamente introduzindo esse tipo de coisa, porque aí você vai vendo na prática. Acho que aquilo que a Karine falou aqui no grupo, né? Ir analisando a forrageira e a leguminosa, é bem por aí. Você vai analisando de pouco a pouco, e aí você vai ganhando confiança para você experimentar. E a gente vai estudar, eu acho que eu não vou fazer isso online, nós vamos ter que esperar a volta das aulas, enfim, mas nós vamos estudar um monte de leguminosa, leguminosas arbóreas, leguminosas arbustivas, herbáceas, trepadeiras, leguminosas para áreas úmidas, leguminosas para as áreas de baixa fertilidade, leguminosas melhores de mais alta fertilidade. Quer dizer, o conjunto de espécies que a gente tem para diferentes situações, assim como as gramíneas. Eu tenho gramíneas para solos de alta fertilidade, solos mais úmidos, solos... Então, a gente conhecendo essas espécies, isso aumenta o nosso leque de possibilidade para trabalhar com isso. E, de novo, eu acho que a gente, como vocês, como agrônomos, acho que mais do que aprender a receita, né? Mais do que aprender quantas sementes por hectare, quanto isso é importante, mas é conhecer a espécie, né? É conhecer a característica de cada espécie e como usar essas espécies no sistema. Acho que isso é o que faz um diferencial legal, né? Porque aí, a partir daí, você consegue ir criando as inovações e as possibilidades a partir da realidade de cada agricultor. É por isso que a gente faz esse estudo das espécies, né, das diferentes espécies de gramíneas e leguminosas, e faz o estudo delas isoladas e faz o estudo delas juntas. Tá bom? Eu acho que isso tem um benefício bem bacana. Beleza, gente? Beleza. O que acharam? Interessante? Muito bom, professor. Show de bola. Eu vou propor uma coisa para vocês, e agora vai depender de vocês para a semana que vem. Eu vou mandar no grupo um artigo, uma revisão bibliográfica sobre o uso de leguminosas consorciadas e como banco de proteína para a melhoria da produtividade e resiliência do sistema de produção. Eu vou querer que vocês leiam esse artigo, e na semana que vem, aí eu não vou puxar a discussão. Eu quero que cada um de vocês apresente para mim um pouco do que esse artigo avançou nesse conhecimento. Tá? Então, é um artigo bastante denso, não é fácil, tá? É um artigo, mas que eu acho que ele vai aprofundar em tudo isso que a gente falou aqui, principalmente nesses processos de fixação biológica, do efeito nutricional, o efeito ambiental, a diferença entre consórcio e banco de proteína. Eu acho que ele vai trazer o componente científico para a gente aprofundar isso, tá certo? Então, vou precisar que vocês estudem esse artigo para a semana que vem, senão vai perder o sentido a nossa atividade. E na outra semana, a gente fala especificamente sobre algumas espécies de interesse. Nós vamos falar, acho que dessas todas aqui que eles destacaram, vamos falar sobre leucena, vamos falar sobre feijão guandu, vamos falar sobre poerária, sobre amendoim forrageiro, sobre estilosantes, algumas espécies que a gente sabe que a turma tem usado, tem tido bons resultados em diferentes situações. Tá certo? Maravilha, mestre. Beleza, gente? Beleza. Então, de resto, eu acho que era isso. Deixa eu parar aqui a nossa gravação.